Em um dos prédios mais luxuosos de São Paulo, ninguém notava o zelador que limpava os corredores às 3 da manhã. Mas uma noite, esse homem invisível fez algo que 13 psicólogos, 8 terapeutas e 5 babás não conseguiram. Ele pegou um objeto simples do bolso, algo tão pequeno que cabia na palma da mão, e colocou no chão sem dizer uma palavra. E então aconteceu o impossível. Pela primeira vez em 5 meses, a filha da bilionária reagiu. O que era esse objeto? Por que funcionou? E por que esse homem carregava algo assim no bolso do uniforme? Antes de continuarmos, fala para mim aqui nos comentários. De onde você está nos ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Ele caminhava em silêncio pelos corredores vazios do 28º andar, empurrando o carrinho de limpeza com movimentos quase mecânicos. 3 da manhã. A cidade lá embaixo ainda pulsava com luzes amarelas e vermelhas, mas ali dentro, no edifício Mirante Corporate, o silêncio era tão profundo que dava para ouvir o zumbido das lâmpadas de LED. Augusto Mendes, 36 anos, mas com a postura de quem carregava pelo menos 10 a mais. Cabelos negros já salpicados de fios brancos nas têmporas, olhos castanhos fundos que pareciam olhar através das coisas, não para elas. O uniforme azul marinho com o logo da empresa de limpeza estava impecável, passado com cuidado. Não porque alguém fosse notar, mas porque era a única coisa que ainda controlava. Ninguém o via. Durante 4 anos trabalhando naquele prédio, Augusto tinha se tornado parte da arquitetura, tão invisível quanto os extintores de incêndio ou as câmeras de segurança. Os executivos passavam por ele sem levantar os olhos dos celulares. As secretárias conversavam sobre suas vidas amorosas como se ele fosse um móvel. E estava tudo bem. Augusto preferia assim. Ser invisível era mais seguro do que ser visto, porque ser visto significava ter que responder perguntas. E Augusto não tinha respostas. Apenas silêncio e um peso constante no peito que nunca ia embora, nem quando dormia. Ele parou em frente à grande janela de vidro que dava para a Avenida Paulista. Lá embaixo, mesmo naquele horário, carros cortavam a noite. Luzes de prédios comerciais ainda acesas. São Paulo nunca dormia de verdade. Apenas cochilava entre um turno e outro. Do bolso do uniforme, Augusto tirou um pequeno objeto. Um barquinho, feito de papel machê, pintado à mão com cores suaves. Azul claro no casco, uma vela branca com detalhes dourados. Pequeno o suficiente para caber na palma da mão, mas trabalhado com uma delicadeza que não combinava com as mãos calejadas de um zelador. Ele girou o barquinho entre os dedos, observando a luz artificial refletir nas pequenas pinceladas. Fazia esses brinquedos toda noite, em seu apartamento em Itaquera. Pequenos animais de feltro, carrinhos de madeira, barquinhos de papel. Guardava todos numa caixa de sapatos embaixo da cama. Não sabia por que continuava fazendo. Talvez porque era a única forma de ainda sentir que era pai. Mesmo que Luísa não estivesse mais aqui para brincar com eles. O rádio preso ao cinto chiou. Augusto, você está no 28º? A voz rouca de Dona Conceição, a porteira noturna, invadiu o silêncio. Ele apertou o botão. Estou sim, Dona Conceição. Então fica de olho. A doutora Jéssica ainda está no escritório. E sabe como ela fica quando vê funcionário parado. Augusto sorriu de leve. Valeu pelo aviso. Guardou o barquinho de volta no bolso e voltou ao trabalho. Passou o pano úmido no chão de mármore italiano, ajeitou as revistas na mesa de centro da recepção, esvaziou as lixeiras. Movimentos automáticos, a mente longe dali. Mas então ouviu um som, um soluço abafado, vindo do corredor lateral, perto da escada de emergência. Augusto parou. Inclinou a cabeça, atento. Ouviu de novo. Um choro baixo, contido, como se a pessoa estivesse tentando não ser ouvida. Devagar, deixou o carrinho de lado e caminhou na direção do som. Virou a esquina e parou. Ali, encolhida embaixo de uma mesa lateral de vidro e metal, estava uma menina. 8 anos, talvez 9. Cabelos castanhos escuros caindo sobre o rosto, escondendo os olhos. Vestia um pijama de flanela cor-de-rosa com desenhos de estrelas. Os pés descalços estavam sujos de poeira.
Ela abraçava os joelhos contra o peito, tremendo. Augusto reconheceu aquele tremor. Não era de frio, era de pânico. Ele ficou parado por alguns segundos, apenas observando. A menina não tinha percebido sua presença. Continuava chorando baixinho, a respiração acelerada e irregular. Uma crise de ansiedade. Augusto conhecia bem os sinais. Devagar, muito devagar, ele se abaixou. Não se aproximou. Ficou a uns 3 metros de distância. Sentou-se no chão frio de mármore, de pernas cruzadas, encostando as costas na parede, e esperou. A menina levantou o rosto de repente, os olhos arregalados de susto ao vê-lo. Olhos verdes claros, molhados de lágrimas, mas vazios. Como se toda a luz tivesse sido apagada por dentro. Augusto não disse nada, não sorriu, não fez gesto nenhum. Apenas ficou ali, sentado, respirando devagar. A menina o encarou com desconfiança. Encolheu-se ainda mais, pronta para gritar ou correr. Mas Augusto não se moveu. Ficou apenas olhando para a frente, como se ela não estivesse ali. Como se estivesse apenas descansando depois do trabalho. Os segundos se arrastaram. 10, 20, 30. Aos poucos, o corpo da menina começou a relaxar. A respiração desacelerou. Ela ainda o observava, mas não com medo, com curiosidade. Quem era aquele homem estranho que não tentava tocá-la? Que não falava com voz melosa? Que não perguntava: "Está tudo bem, querida?" Augusto meteu a mão no bolso do uniforme. Tirou o barquinho de papel machê. Sem olhar para a menina, colocou o pequeno barco no chão, no meio do espaço entre os dois. Não o empurrou na direção dela. Apenas deixou ali e voltou a olhar para a frente. 5 minutos se passaram. 10. 15. A menina observava o barquinho. Inclinava a cabeça, estudando os detalhes, as cores, a vela pintada à mão. 20 minutos. 30. E então, devagar, ela estendeu a mão. Os dedos pequenos tocaram o barquinho. Hesitaram. Tocaram de novo. Finalmente ela pegou. Segurou o barquinho com as 2 mãos, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Passou os dedos pela superfície lisa. Olhou para a vela, para as cores. Augusto continuou sem se mover. Mas por dentro, algo se mexeu. Algo que estava adormecido há 4 anos. A menina segurou o barquinho contra o peito e parou de tremer. Foi quando Augusto ouviu os passos apressados vindo do corredor principal. Saltos altos batendo com força no mármore. Uma voz feminina, tensa, autoritária. "Júlia, Júlia, onde você está?" A menina encolheu-se de novo ao ouvir a voz. Escondeu o barquinho nas costas. Augusto levantou-se devagar, dando espaço. Afastou-se alguns passos. E então ela apareceu. Jéssica Cavalcante. 39 anos, mas parecendo carregar o peso de 60. Cabelos negros presos num coque elegante, já ligeiramente desarrumado. Usava um tailleur cinza impecável, mas o rosto estava marcado por olheiras profundas. Olhos escuros, brilhantes de preocupação e exaustão. Quando viu a filha embaixo da mesa, parou. A expressão oscilou entre alívio e desespero. "Júlia." A voz saiu trêmula. "Filha, você me assustou. A Raquel está procurando você por todo o andar." A menina não respondeu. Apenas olhou para a mãe com aqueles olhos vazios. Jéssica se abaixou, tentando manter a calma. "Vamos, amor. Vamos voltar para a sala. Você precisa descansar." Júlia não se mexeu. Foi então que Jéssica percebeu Augusto parado ali, a poucos metros de distância. Os olhos dela se estreitaram imediatamente. Desconfiança. Alerta. "Quem é você?" A voz voltou a ser firme, controlada. A CEO falando. Augusto baixou a cabeça instintivamente. "Augusto Mendes, senhora. Zelador do turno da noite." "E o que está fazendo aqui? Por que minha filha estava sozinha com você?" "Eu estava limpando o andar e ouvi ela chorando. Só estava verificando se estava tudo bem." Jéssica deu um passo à frente, colocando-se entre Augusto e Júlia. Postura protetora.
olhos faiscando. Você não deveria se aproximar dela. Júlia tem problemas. Ela não reage bem a estranhos. Augusto assentiu. Entendo, senhora. Desculpe se causei algum incômodo. Virou-se para sair, mas então ouviu um som. Um pequeno murmúrio, vindo de Júlia. Não eram palavras. Apenas um som. Mas era a primeira vez em meses que ela vocalizava algo. Jéssica congelou. Virou-se devagar para a filha, olhos arregalados. Júlia? A menina não falou, mas apertou o barquinho contra o peito com mais força. Jéssica olhou para o barquinho, depois para Augusto. Confusão no rosto. De onde veio isso? Augusto hesitou. É meu. Eu faço esses brinquedos. Ela pegou enquanto eu estava aqui. Você deu para ela? Não. Eu só deixei no chão. Jéssica ficou em silêncio por um longo momento, estudando Augusto, tentando entender, tentando processar o fato de que sua filha, que rejeitava qualquer contato humano há 5 meses, tinha aceitado algo de um completo estranho. Um zelador, um homem que ela nem sabia que existia até 30 segundos atrás. Você pode ir. A voz dela saiu mais suave agora, cansada. Obrigada por ficar com ela. Augusto assentiu e começou a se afastar. Mas antes de virar a esquina, olhou para trás uma última vez. Júlia o observava. E pela primeira vez, havia algo diferente naqueles olhos verdes. Não era um sorriso. Não era confiança. Mas era uma fagulha. Minúscula. Frágil. Mas estava lá. Augusto voltou para seu carrinho de limpeza, o coração batendo mais rápido do que deveria. As mãos tremiam ligeiramente enquanto pegava o pano de chão. Não sabia o que tinha acabado de acontecer, mas sabia que algo tinha mudado. Naquele corredor frio e silencioso, entre o mármore italiano e as paredes de vidro, 2 almas quebradas tinham se encontrado. E pela primeira vez em muito tempo, Augusto Mendes sentiu algo que pensava ter perdido para sempre. Propósito. Lá no 30º andar, Jéssica Cavalcante segurava a mão da filha enquanto caminhavam de volta para a sala privada. Júlia ainda apertava o barquinho contra o peito. Jéssica olhou para o brinquedo. Simples. Caseiro. Feito com cuidado, mas claramente amador. E pela primeira vez em 5 meses, sua filha tinha algo nas mãos que não era o velho ursinho de pelúcia que pertencera ao pai. A CEO mais poderosa de São Paulo parou no meio do corredor. Fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, e deixou uma única lágrima cair. Porque milagres, ela tinha aprendido, não vinham embrulhados em diplomas ou terapias caras. Às vezes vinham nas mãos de um zelador invisível, às 3 da manhã, num corredor vazio. A noite seguiu seu curso. O prédio voltou ao silêncio. As luzes da cidade continuaram piscando lá embaixo. Mas algo tinha se rompido. Uma porta que estava trancada há meses tinha se aberto, nem que fosse apenas uma fresta. E do outro lado dessa porta, 2 histórias de dor estavam prestes a se entrelaçar de formas que ninguém poderia imaginar. Porque Augusto Mendes não sabia ainda, mas aquele simples gesto de deixar um barquinho no chão ia mudar não apenas a vida de Júlia. Ia mudar a vida dele. Ia mudar a vida de Jéssica. E ia provar que, às vezes, as pessoas mais improváveis são exatamente aquelas que Deus escolhe para fazer o impossível. A pergunta era, por que aquele barquinho funcionou? E qual era o segredo que Augusto Mendes escondia no bolso do uniforme todos os dias? A resposta estava guardada num apartamento pequeno em Itaquera, numa caixa de sapatos embaixo da cama, e numa dor que ele carregava há exatamente 4 anos, 2 meses e 13 dias. 5h40 da manhã. O despertador tocou no pequeno apartamento em Itaquera. Augusto desligou antes do segundo bip. Sentou-se na beira da cama, os pés descalços tocando o chão frio de cimento queimado. Ficou ali por alguns segundos, olhos ainda fechados, preparando-se para mais um dia. Sempre a mesma rotina. Levantar, preparar café, tomar banho, vestir o uniforme. Mas hoje havia algo diferente. Hoje, pela primeira vez em 4 anos,
Ele tinha acordado pensando em outra criança que não Luísa. Augusto caminhou até o pequeno quarto ao lado. A porta estava sempre entreaberta, nunca totalmente fechada, como se em algum momento ela pudesse abrir e Luísa estivesse lá, dormindo, esperando o beijo de bom dia. O quarto estava exatamente como ela tinha deixado. Cama de solteiro com lençóis cor-de-rosa, prateleira cheia de livros infantis, desenhos colados na parede com fita adesiva já amarelada, uma mesa pequena com lápis de cor espalhados, e na parede principal, a foto. Luísa aos 6 anos, sorrindo sem o dente da frente. Cabelos loiros claros, cacheados, bagunçados. Olhos azuis brilhando de alegria pura. Augusto parou diante da foto, como fazia toda manhã. Bom dia, minha princesa. Sua voz saiu rouca, carregada de uma tristeza tão antiga que já fazia parte dele, como uma segunda pele. 4 anos atrás, naquele dia chuvoso de março. A lembrança voltou sem pedir licença, nítida como se tivesse acontecido ontem. Augusto estava no trabalho. Um emprego diferente, numa fábrica em Guarulhos. O telefone tocou no meio do turno. O supervisor o chamou com uma expressão estranha. Augusto, você precisa atender, é urgente. A voz do outro lado era de uma mulher. Calma demais, profissional demais. Senhor Mendes, aqui é do Hospital Municipal. Houve um acidente na creche Santa Clara. Sua filha Luísa foi trazida há 20 minutos. O senhor precisa vir imediatamente. O mundo parou. Augusto não lembrava de ter saído da fábrica. Não lembrava da corrida até o ônibus. Não lembrava da viagem desesperada até o hospital. Só lembrava de entrar pela porta da emergência e ver a diretora da creche sentada no corredor chorando. Foi quando ele soube. Havia chovido forte naquela manhã. A região de Itaquera tinha alagado. A creche ficava numa área baixa. A água subiu rápido demais. As crianças estavam no refeitório do térreo quando a enchente invadiu. 19 crianças foram resgatadas. 2 não conseguiram sair a tempo. Luísa era uma delas. Augusto ainda lembrava de segurar a mão pequena e fria da filha na maca do hospital. Os médicos tinham feito tudo o que podiam, mas a água tinha entrado nos pulmões. O cérebro tinha ficado sem oxigênio tempo demais. Sinto muito, o médico tinha dito. Voz cansada, olhos sem vida. Ele já tinha dado aquela notícia muitas vezes antes. Mas para Augusto era a primeira e a última, porque algo dentro dele morreu naquele dia também. Augusto piscou, voltando ao presente. Ainda estava parado diante da foto de Luísa. Uma lágrima escorreu, mas ele limpou rapidamente. Não podia se deixar quebrar. Não de novo. Pegou a caixa de sapatos embaixo da cama, abriu devagar. Lá dentro, dezenas de pequenos brinquedos artesanais. Barquinhos, carrinhos, bichinhos de feltro, todos feitos à mão, todos feitos para uma menina que nunca mais ia brincar com eles. Mas ontem, pela primeira vez, um desses brinquedos tinha tocado as mãos de outra criança, e ela tinha parado de chorar. Augusto fechou a caixa, respirou fundo. Talvez Luísa tivesse enviado Júlia até ele. Talvez fosse a forma dela de dizer que estava tudo bem, que ele ainda podia ajudar, que ainda era pai, mesmo sem filha. Do outro lado da cidade, no apartamento cobertura na Vila Olímpia, Jéssica Cavalcante não tinha dormido. Sentada no sofá de couro italiano, ainda vestindo a roupa do dia anterior, ela observava Júlia dormir no quarto ao lado. A porta estava aberta, sempre aberta. Porque Júlia não conseguia dormir com a porta fechada desde o dia em que viu o pai morrer. O barquinho de papel machê estava na mesinha de cabeceira ao lado da cama. Júlia tinha se recusado a soltá-lo a noite inteira. Só largou quando finalmente pegou no sono, exausta de tanto chorar. Jéssica olhou para o brinquedo. Simples. Caseiro. Feito com cuidado, mas não profissional. Por que aquilo tinha funcionado? 13 psicólogos. 5 terapeutas especializados em trauma infantil. 8 babás com anos de experiência. Nenhum deles tinha conseguido fazer Júlia reagir. Mas um zelador desconhecido, com um barquinho de papel, tinha. Jéssica fechou os olhos,
a cabeça latejando de cansaço. 5 meses. 5 meses desde que o mundo tinha desabado. A cena ainda voltava todas as noites, nítida como um filme em alta definição. Júlia tinha ido ao escritório depois da escola. Queria mostrar um desenho para o pai. Roberto estava na sala de reuniões, mas pediu para a secretária deixá-la entrar. Só um minutinho, princesa. O papai só vai assinar esses papéis. Júlia sentou na cadeirinha ao lado da mesa, balançando as perninhas, desenhando num caderno novo. Roberto estava de pé, lendo um contrato. E então, de repente, levou a mão ao peito. A expressão mudou. Dor. Confusão. Pai? Júlia tinha levantado da cadeira. Roberto caiu de joelhos. Tentou falar, mas não conseguiu. Os olhos arregalados, buscando o ar. Pai! Júlia gritou correndo até ele. Roberto desabou no chão. Quando Jéssica entrou na sala segundos depois, encontrou Júlia abraçada ao corpo do pai, sacudindo-o, implorando. Acorda, papai! Acorda, por favor, acorda! Mas Roberto Cavalcante, 43 anos, CEO da Cavalcante Holdings, marido, pai, não acordou. Infarto fulminante. Morreu ali, no chão do próprio escritório, com a filha segurando sua mão. E Júlia nunca mais foi a mesma. Parou de falar no dia do funeral. Entrou em pânico quando qualquer adulto tentava tocá-la. Tinha pesadelos todas as noites. Gritava, chorava, mas nunca falava. Os médicos chamaram de mutismo seletivo traumático. Jéssica chamava de inferno. Porque ver sua filha se apagar aos poucos, dia após dia, e não conseguir fazer nada era pior do que qualquer dor física. Ela tinha perdido o marido, mas estava perdendo a filha também, e não sabia como impedir. O celular de Jéssica vibrou. Uma mensagem de Clarice, sua assistente pessoal. Reunião do conselho às 9h. Não dá para adiar de novo. Jéssica suspirou. O conselho estava pressionando. Queriam que ela vendesse a empresa. Alegavam que ela não estava em condições de comandar, que estava emocionalmente comprometida. E talvez estivessem certos. Como ela podia comandar um império quando não conseguia nem comandar a própria vida? Jéssica levantou-se, caminhou até a janela. A cidade acordava lá embaixo. Trânsito começando a engarrafar. Pessoas correndo para o metrô. Todos com suas vidas, seus problemas, suas rotinas. Ninguém sabia que a mulher mais poderosa de São Paulo estava se despedaçando em silêncio. E então, ela pensou no zelador. Augusto. Ele não tinha tentado abraçar Júlia. Não tinha falado com voz melosa. Não tinha prometido que tudo ia ficar bem. Ele só tinha ficado ali, em silêncio. Como se entendesse que, às vezes, palavras não servem para nada. Jéssica pegou o laptop. Abriu o sistema interno da empresa. Digitou Augusto Mendes no campo de busca. A ficha apareceu. Funcionário da Clean Corp Solutions, empresa terceirizada. 4 anos de serviço no edifício Mirante. Nenhuma advertência. Nenhuma reclamação. Avaliações sempre positivas, mas genéricas. Pontual, discreto, eficiente. Nada sobre sua vida pessoal. Endereço registrado em Itaquera. Jéssica olhou para a tela por um longo momento. E então tomou uma decisão. Ela precisava entender quem era aquele homem. E por que ele tinha conseguido alcançar sua filha quando ninguém mais conseguiu. 3 noites depois. Augusto estava limpando o 28º andar novamente. Mesma rotina, mesmo horário, mesma invisibilidade. Mas dessa vez, quando passou pelo corredor lateral, parou. Olhou para o lugar onde tinha encontrado Júlia embaixo da mesa. Vazio agora. Ele continuou o trabalho, mas uma parte dele ficou atenta, esperando. 2 da manhã, 3 da manhã. Nada. Talvez tivesse sido apenas um encontro único. Um momento isolado que não ia se repetir. Augusto estava guardando o carrinho no depósito quando ouviu. Passos leves, quase inaudíveis. Virou-se devagar, e lá estava ela, Júlia, parada no meio do corredor, descalça, vestindo o mesmo pijama de estrelas, cabelos soltos, olhos verdes fixos nele. Nas mãos,
o barquinho de papel machê. Augusto não se moveu. Apenas a observou. Ela deu um passo. Parou. Olhou para o barquinho. Olhou para ele. Devagar, caminhou até ficar a uns 5 metros de distância. E então se sentou no chão. Augusto entendeu. Ela queria que ele ficasse. Ele se sentou também. Mesma distância. Mesma postura calma. Ficaram ali, em silêncio, por longos minutos. Júlia olhava para o barquinho. Passava os dedos pela superfície. Depois olhava para Augusto. Ele não falava. Não perguntava. Apenas respirava devagar, mostrando que estava ali, presente, mas não invasivo. Depois de 20 minutos, Júlia levantou-se. Caminhou de volta para o corredor. Parou antes de virar a esquina. Olhou para trás e pela primeira vez fez um gesto. Acenou com a mão. Pequeno, tímido, mas era um aceno. Augusto acenou de volta e Júlia desapareceu. O coração de Augusto batia forte. As mãos tremiam. Aquilo tinha acontecido de novo. Ela tinha voltado, procurando por ele. Na quarta noite, Júlia apareceu novamente. Dessa vez trouxe um caderno e lápis de cor. Sentou-se no mesmo lugar. Começou a desenhar. Augusto continuou sentado, observando em silêncio. Ela desenhou por quase 1 hora. Quando terminou, levantou o caderno. Era um barquinho, azul e branco, como o que ele tinha dado. Mas ao lado do barco, ela tinha desenhado 2 figuras pequenas, uma maior, uma menor, pai e filha, navegando juntos. Augusto sentiu a garganta apertar. Engoliu seco, lutando contra as lágrimas. Júlia olhou para ele, esperando uma reação. Devagar, Augusto meteu a mão no bolso. Tirou outro brinquedo. Dessa vez, um pássaro de feltro, azul claro com asas amarelas. Colocou no chão. Júlia olhou para o pássaro. Esticou a mão. Pegou. Segurou os 2 brinquedos, um em cada mão. E pela primeira vez em 5 meses, esboçou algo que quase parecia um sorriso. Augusto sorriu de volta. Nenhuma palavra foi dita. Mas naquele corredor silencioso, às 3 da manhã, uma conversa profunda estava acontecendo. Uma conversa que não precisava de voz, apenas de presença. E era exatamente o que Júlia precisava. Alguém que não tentasse consertá-la, apenas alguém que ficasse. Jéssica observava tudo de longe. Escondida atrás da porta entreaberta do escritório, ela via os encontros noturnos entre sua filha e o zelador. A primeira vez, tinha sentido pânico. Quase interrompeu. Quase chamou segurança, mas algo a impediu. A expressão no rosto de Júlia. Paz. Pela primeira vez em meses, sua filha parecia em paz. Então Jéssica ficou observando, noite após noite, e começou a entender. Aquele homem não estava tentando curar Júlia. Ele estava apenas compartilhando a dor com ela. E de alguma forma, isso era mais poderoso do que qualquer terapia. Porque Júlia não precisava de alguém que tivesse respostas. Ela precisava de alguém que entendesse que algumas perguntas não têm resposta. E Augusto entendia. Jéssica podia ver nos olhos dele. Ele também carregava algo pesado. Algo que o fazia entender a dor de uma criança que perdeu o pai. E Jéssica precisava descobrir o quê. Na manhã seguinte, Jéssica pediu que Clarice investigasse. Discretamente. 2 horas depois, o relatório chegou. Jéssica abriu o arquivo. Começou a ler. E sentiu o coração apertar a cada linha. Augusto Mendes, 36 anos. Viúvo. Esposa falecida por complicações no parto. Filha única. Luísa Mendes, 6 anos. Falecida há 4 anos em acidente de afogamento durante enchente na creche Santa Clara, Itaquera. Jéssica parou de ler. Fechou os olhos. Respirou fundo. Agora entendia. Augusto não estava ajudando Júlia por pena. Ele estava ajudando porque reconhecia a dor dela. Porque ele também tinha perdido uma filha. E agora, de alguma forma, estava encontrando uma forma de continuar sendo pai, mesmo sem ter mais uma criança para cuidar. Jéssica olhou pela janela do escritório, lágrimas silenciosas escorrendo. Pela primeira vez em meses,
Não se sentiu sozinha, porque ali embaixo, em algum lugar daquele prédio imenso, havia um homem que entendia exatamente o que ela sentia. A diferença era que ele tinha aprendido a transformar a dor em algo bonito, em pequenos barquinhos de papel, em pássaros de feltro, em presença silenciosa. E talvez, só talvez, ele pudesse ensinar isso a ela também. A sala de reuniões do 30º andar tinha paredes de vidro que revelavam toda a cidade lá embaixo. Mas naquele momento, Jéssica só conseguia enxergar os rostos ao redor da mesa. 12 conselheiros. Todos homens. Todos com ternos caros e expressões duras. E todos olhando para ela como se fosse um problema a ser resolvido. Marcelo Fonseca, o mais velho do conselho, limpou a garganta. 62 anos, cabelos brancos perfeitamente penteados, voz grave que comandava salas como aquela há décadas. Jéssica, todos aqui entendemos pelo que você está passando. A perda de Roberto foi devastadora para todos nós. Mentira. Jéssica sabia. Metade daqueles homens tinha tentado tirar Roberto do poder anos atrás. Mas, Marcelo continuou, precisamos ser práticos. A empresa está em momento crítico. 3 contratos importantes foram perdidos nos últimos 2 meses. As ações caíram 17%. Investidores estão nervosos. E vocês acham que a culpa é minha? Jéssica não fez como pergunta. Afirmou. Silêncio desconfortável. Foi Henrique Barros quem falou. 48 anos, ex-sócio de Roberto, ambição nos olhos. Ninguém está culpando você, Jéssica, mas todos sabemos que sua situação pessoal tem afetado sua capacidade de liderança. Minha situação pessoal? A voz dela saiu gelada. Sua filha. Henrique não piscou. Sabemos que Júlia está passando por dificuldades, e é compreensível que isso te distraia. Mas uma CEO não pode se dar ao luxo de distrações. Jéssica apertou os punhos debaixo da mesa. Respirou fundo. Júlia não é uma distração, ela é minha filha. Claro. Marcelo interveio tentando suavizar. E é exatamente por isso que talvez seja melhor você tirar um tempo, cuidar dela, deixar a empresa em mãos mais estáveis. Aí estava o verdadeiro motivo daquela reunião. Eles queriam tirá-la do poder. Jéssica olhou ao redor da mesa. Viu a verdade nos olhos de cada um. Estavam esperando ela desmoronar. Esperando uma desculpa para afastá-la. E Júlia, sua filha quebrada, era a desculpa perfeita. Não vou renunciar. A voz de Jéssica saiu firme, controlada. Roberto construiu essa empresa. E eu vou continuar o legado dele, com ou sem o apoio de vocês. Levantou-se antes que alguém pudesse responder. Saiu da sala com a cabeça erguida. Mas assim que a porta se fechou atrás dela, as pernas tremeram. Clarice a esperava no corredor. Viu a expressão no rosto da chefe e entendeu tudo. Eles tentaram te afastar? Jéssica assentiu, incapaz de falar. O que você vai fazer? Jéssica olhou pela janela. A cidade se estendia infinita lá embaixo. Vou lutar. Mas por dentro não sabia se ainda tinha forças para isso. 2 andares abaixo, na sala de segurança do prédio, algo estava acontecendo. Edmilson Rocha, chefe de segurança, 51 anos, ex-capitão da Polícia Militar, observava as telas de monitoramento com expressão tensa. Ao seu lado, 2 seguranças do turno da noite. Quantas vezes já aconteceu? Edmilson perguntou. 7 noites seguidas, chefe. O segurança mais novo apontou para uma das telas. Sempre entre 2 e 3 da manhã. A menina sai do apartamento da CEO e vai até o 28º andar. E ele está sempre lá. Edmilson assistiu à gravação da noite anterior. Júlia sentada no chão. Augusto a alguns metros de distância. Nenhum contato físico. Nenhuma palavra audível. Mas algo sobre aquilo o incomodava profundamente. Ele trabalha de zelador há quanto tempo? 4 anos. Ficha limpa. Nunca teve problemas. Verifiquem novamente. Quero saber tudo sobre esse homem.
Onde mora? Com quem mora? Antecedentes? Tudo. O segurança hesitou. Chefe, parece que ele não está fazendo nada de errado. É só uma criança sentada perto dele. Edmilson virou-se bruscamente. Os olhos faiscaram. Uma criança nunca está só sentada. Sempre há uma razão. E eu já vi muitas razões ruins na minha carreira. O tom da voz não deixava espaço para discussão. Edmilson tinha motivos para ser vigilante. 23 anos atrás, quando ainda era policial, tinha trabalhado num caso de abuso infantil. Uma criança de 7 anos. Um vizinho que parecia inofensivo, que era gentil, que ajudava. Quando descobriram a verdade, já era tarde demais. Edmilson nunca se perdoou por não ter visto os sinais antes. Desde então vivia assombrado por uma única certeza. Não existe amabilidade gratuita. Todo adulto que se aproxima de uma criança quer algo. E ele não ia deixar isso acontecer de novo. Não no prédio sob sua responsabilidade. Quero relatórios completos até amanhã de manhã. Naquela noite, Augusto chegou ao trabalho sem saber que estava sendo observado com muito mais atenção do que imaginava. Começou a rotina normal. Limpou os andares inferiores, esvaziou lixeiras, passou pano no chão. Mas quando chegou ao 28º andar, seu coração acelerou. Seria hoje de novo? Ela viria? 2:30 da manhã. Augusto estava organizando o carrinho quando ouviu os passos leves. Virou-se. Júlia estava ali, pijama de estrelas, descalça. Olhos verdes brilhando sob a luz artificial. Mas dessa vez, havia algo diferente. Ela não parou a 5 metros de distância. Caminhou mais perto. 3 metros. 2 metros. Parou a apenas 1 metro dele. Augusto permaneceu imóvel, respirando devagar, mostrando que era seguro. Júlia estendeu a mão. Nela, um desenho dobrado. Augusto pegou com cuidado. Abriu devagar. Era um desenho de 2 pessoas. Uma alta, uma pequena. Segurando um barquinho juntas. E embaixo, com letras trêmulas e tortas, estava escrito uma única palavra. Obrigada. A primeira palavra que Júlia escrevia em 5 meses. Augusto sentiu as lágrimas subirem. Lutou para mantê-las sob controle. Olhou para Júlia. Sorriu suavemente. De nada, pequena. Sua voz saiu baixa, gentil. Como falava com Luísa. Júlia olhou para ele por um longo momento. E então fez algo completamente inesperado. Deu um passo à frente. E o abraçou. Os braços pequenos ao redor da cintura dele. A cabeça encostada no uniforme azul marinho. Augusto congelou. Não sabia o que fazer. Abraçar de volta? Afastar-se gentilmente? Decidiu apenas ficar ali. Deixar que ela decidisse quanto tempo precisava. Júlia ficou abraçada por quase 1 minuto inteiro. Quando se afastou, havia lágrimas nos olhos dela. Mas era um choro diferente. Não era desespero. Era alívio. Como se algo preso dentro dela finalmente tivesse encontrado saída. Augusto se abaixou, ficando na altura dos olhos dela. Você é muito corajosa, sabia? Ele sussurrou. Júlia não respondeu, mas seus olhos diziam tudo. Ela virou-se e caminhou de volta para o elevador. Antes de entrar, olhou para trás uma última vez e disse algo, baixinho, quase inaudível, mas Augusto ouviu. Você também. E então ela desapareceu. Augusto ficou ali, de joelhos no chão frio, tremendo. Júlia tinha falado. Com ele. Pela primeira vez em 5 meses, ela tinha usado a voz e tinha escolhido usá-la com ele. Mas ele não sabia que nas câmeras de segurança, Edmilson assistia tudo com expressão cada vez mais sombria. O abraço, a proximidade, o sussurro. Para Augusto, era um momento de cura. Para Edmilson, era evidência. Na manhã seguinte, Augusto foi chamado ao escritório da Clean Corp Solutions, a empresa terceirizada que o empregava. O gerente, Sr. Tavares, estava sentado atrás da mesa. Expressão séria. Augusto, senta. O tom não era amigável. Augusto sentou, confuso. Recebemos uma ligação do edifício Mirante. Sobre você.
O estômago de Augusto despencou. Sobre mim? A segurança do prédio está preocupada com suas interações com a filha da CEO. Interações? Augusto sentiu o sangue gelar. Eu não fiz nada de errado. Eles têm vídeos, Augusto. Mostram você sozinho com a menina, várias noites. E ontem teve um abraço. Ela me abraçou, eu não. Não importa quem abraçou quem. Tavares cortou. O que importa é a aparência. E a aparência não está boa. Eu só estava ajudando. A menina estava sofrendo e... Você é um zelador, Augusto. Não um terapeuta. Não um salvador. Sua função é limpar o prédio, não se envolver com os moradores. Augusto ficou em silêncio. As mãos tremiam. Por enquanto você está suspenso, com pagamento, mas não pode voltar ao Mirante até a investigação terminar. Investigação? A segurança vai revisar todas as gravações. Vão falar com você formalmente. E dependendo do que encontrarem... Tavares não terminou a frase. Não precisava. Augusto entendeu. Ele poderia ser demitido. Ou pior, poderia ser acusado de algo terrível. Saiu do escritório em choque. Caminhou pelas ruas de São Paulo sem direção, sem destino. Como tudo tinha desandado tão rápido. Ele só tinha tentado ajudar. Só tinha ficado ali, presente, porque sabia que era disso que Júlia precisava. E agora estava sendo tratado como um criminoso. Enquanto isso, no edifício Mirante, Jéssica descobriu o que estava acontecendo. Clarice entrou no escritório apressada. Jéssica, tem algo que você precisa saber. Explicou sobre a investigação, sobre a suspensão de Augusto, sobre as suspeitas de Edmilson. Jéssica sentiu a raiva explodir. Como assim suspenderam ele? Sem falar comigo? Edmilson tem autoridade sobre questões de segurança e, tecnicamente... Eu não quero saber de tecnicamente. Jéssica bateu a mão na mesa. Aquele homem é a única pessoa que conseguiu alcançar minha filha, e estão tratando ele como um pedófilo? Jéssica, eu entendo, mas... Marca uma reunião, agora, com Edmilson, com o RH, com quem for necessário. Isso acaba hoje. 30 minutos depois, Jéssica estava frente a frente com Edmilson na sala de segurança. Você precisa entender minha posição. Edmilson manteve o tom profissional. Meu trabalho é proteger todos no prédio, especialmente crianças. E o meu trabalho é proteger minha filha. Jéssica rebateu. E pela primeira vez em 5 meses ela está melhorando, por causa dele. Ou ele está manipulando ela. Edmilson não cedeu. Doutora Jéssica, com todo respeito, sei que a senhora está desesperada. Mas desespero cega. E eu já vi muitos casos onde... Você já viu muitos casos, mas não viu esse. Jéssica respirou fundo, tentando se controlar. Augusto Mendes perdeu a filha dele há 4 anos, em um acidente de afogamento. Ela tinha 6 anos. Ele não está manipulando Júlia. Ele está compartilhando a dor com ela. Edmilson piscou. Não esperava aquela informação. Ele perdeu uma filha? Perdeu. E desde então faz pequenos brinquedos artesanais, como forma de processar o luto. Jéssica pegou o celular, mostrou uma foto do barquinho. Foi um desses brinquedos que fez Júlia reagir pela primeira vez. Edmilson olhou para a foto, depois para Jéssica. A certeza no rosto dele começou a rachar. Eu não sabia disso. Pois deveria ter investigado melhor antes de destruir a vida de um homem inocente. O silêncio pesou. Edmilson passou a mão pelo rosto, cansado, velho demais para aquilo. Eu cometi um erro uma vez, há muito tempo. Deixei passar algo que não deveria. Uma criança sofreu por causa disso. Sua voz saiu rouca. Desde então, prometi que nunca mais ia deixar passar nada. Jéssica viu a dor nos olhos dele e entendeu. Edmilson não estava sendo cruel. Estava sendo assombrado. Eu entendo. Ela suavizou o tom. Mas às vezes, quando ficamos obcecados em impedir o mal, acabamos impedindo o bem também. Edmilson ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente assentiu. Vou cancelar a investigação.
e vou pedir desculpas a ele pessoalmente. Jéssica suspirou aliviada. Mas então Clarice entrou correndo na sala, o rosto pálido. Jéssica, você precisa vir. Agora. O que foi? É Júlia. Ela está tendo uma crise, a pior até agora. O sangue de Jéssica gelou. Correu para o apartamento. Edmilson e Clarice atrás. Quando encontraram Júlia no chão da sala, encolhida, gritando. A babá tentava acalmá-la, mas Júlia a empurrava com violência. Saia! Saia! Eu quero ele! Eu quero o tio Augusto! Jéssica correu até a filha, tentou segurá-la, mas Júlia gritou ainda mais alto. Não! Eu quero o tio Augusto! Cadê ele? Por que ele não vem? Ela estava hiperventilando, olhos arregalados, perdendo o controle. Jéssica olhou para Clarice desesperada. Liga para ele, agora, diz que é urgente. Clarice pegou o telefone, procurou o número de Augusto no sistema. Enquanto isso, Júlia continuava gritando, batendo no chão, arranhando o próprio braço. Jéssica segurou as mãos dela, lágrimas escorrendo. Filha, por favor, eu estou aqui, mamãe está aqui. Mas Júlia sacudia a cabeça violentamente. Eu quero ele. Por que você mandou ele embora? Você sempre manda todo mundo embora. As palavras acertaram Jéssica como socos. Júlia tinha razão. Todos os terapeutas, todas as babás, todos que tentaram ajudar. Jéssica tinha deixado todos irem embora, porque nenhum deles estava funcionando. Mas Augusto estava, e ela tinha deixado que o tirassem também. O telefone de Clarice tocou. Ela atendeu. Ouviu. Desligou. Ele está vindo. Disse que chega em 20 minutos. Júlia ouviu. Parou de gritar. A respiração ainda acelerada, o corpo ainda tremendo. Mas ela parou. Ele vem? A voz saiu pequena, quebrada. Vem, meu amor. Jéssica abraçou a filha com força. Ele está vindo. E pela primeira vez na vida, Jéssica Cavalcante, a mulher que sempre teve todas as respostas, percebeu uma verdade devastadora. Ela não era suficiente. Não importava quanto amasse a filha. Não importava quanto poder tivesse. Júlia precisava de algo que ela não podia dar. Precisava de alguém que entendia a dor da forma certa. Alguém que tinha perdido também. Alguém que não tentava consertar. Apenas alguém que ficava. E esse alguém era Augusto. A pergunta era: o que aconteceria quando ele chegasse? E mais importante, o que Jéssica estava disposta a arriscar para não perder a única pessoa que conseguia alcançar sua filha? Porque o conselho queria tirá-la do poder. A sociedade julgaria a proximidade entre um zelador e a filha de uma bilionária. E Jéssica teria que escolher entre proteger sua reputação ou salvar sua filha. 23 minutos. Foi o tempo que Augusto levou para atravessar São Paulo num táxi que ele não podia pagar. Quando chegou ao edifício Mirante, estava sem fôlego, cabelos desarrumados. Ainda vestia roupas comuns, não o uniforme. Parecia mais humano assim, mais vulnerável. O porteiro da recepção o reconheceu e liberou a entrada sem perguntas. Clarice já tinha avisado. Augusto entrou no elevador. Apertou o botão do 30º andar. As mãos tremiam. O que estava acontecendo com Júlia? Por que ela estava em crise? Será que ele tinha feito algo errado? As portas se abriram. Clarice o esperava no corredor, expressão tensa. Ela está na sala. Ainda está muito agitada. Augusto assentiu. Começou a caminhar, mas Clarice segurou seu braço. Augusto, eu não sei o que você fez, mas... obrigada. Por não desistir dela. Ele não soube o que responder. Apenas assentiu de novo. Caminhou até a porta do apartamento. Estava entreaberta. Respirou fundo. E entrou. A cena que encontrou partiu seu coração. Júlia estava sentada no chão da sala, abraçada aos joelhos, balançando o corpo para frente e para trás. Lágrimas escorriam pelo rosto. Os cabelos grudados na testa suada. Ela murmurava algo baixinho, repetidamente. Ele não volta. Ninguém volta. Todos vão embora.
Jéssica estava ajoelhada ao lado dela, tentando tocar a filha, mas Júlia se encolhia a cada tentativa. Quando Augusto entrou na sala, o tempo parou. Júlia levantou o rosto. Seus olhos verdes encontraram os olhos castanhos dele. E algo mudou. Tio Augusto? A voz saiu rouca, quebrada. Você voltou. Augusto sentiu a garganta apertar. Caminhou devagar até ela. Parou a 1 metro de distância. Voltei. Sua voz saiu suave. Calma. Eu prometo. Sempre que você precisar, eu volto. Júlia soltou os joelhos. Ficou de pé cambaleante. Deu um passo na direção dele. Mas você foi embora. Eu pensei que você tinha me deixado, igual o papai. As palavras vieram carregadas de uma dor tão profunda que até Jéssica, que já havia escutado muitas coisas terríveis, sentiu o peito apertar. Augusto se abaixou, ficando na altura dos olhos de Júlia. Eu não fui embora porque quis, pequena. Aconteceram algumas coisas de adultos, mas eu nunca ia te deixar de propósito. Promete? Prometo. Júlia olhou para ele por um longo momento, como se estivesse medindo a verdade nas palavras dele. E então se jogou nos braços de Augusto. Abraçou com força, enterrou o rosto no ombro dele e começou a chorar. Não um choro silencioso, um choro alto, profundo, devastador. O choro que ela tinha segurado por 5 meses. Augusto a segurou firme. Deixou que ela chorasse. Não tentou acalmá-la com palavras vazias. Apenas ficou ali, presente, oferecendo o ombro. Eu sinto falta dele. Júlia soluçou entre as lágrimas. Eu sinto tanta falta do meu pai. Eu sei, pequena. Eu sei. Por que ele foi embora? Por que ele me deixou? Augusto respirou fundo. Sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair. Ele não quis ir embora, Júlia. Às vezes as pessoas que a gente ama precisam partir. Não porque querem, mas porque é a hora delas. E dói muito. Dói tanto que parece que a gente nunca vai conseguir respirar direito de novo. Júlia se afastou um pouco, olhando para ele com olhos vermelhos. Você também sente falta de alguém? Augusto assentiu, as lágrimas escorrendo livremente agora. Sinto, da minha filha, Luísa. Ela tinha quase a sua idade quando partiu. Júlia ficou em silêncio, processando aquilo. Ela era sua princesa? Era, minha princesinha. E você ainda chora por ela? Todo dia. Augusto sorriu através das lágrimas. Mas sabe o que eu aprendi, Júlia? Chorar não é fraqueza. Chorar é o coração falando. É ele dizendo, eu amei essa pessoa. E mesmo que ela não esteja mais aqui, o amor continua. Júlia segurou as mãos dele. O amor continua? Continua. Sempre. Seu pai ainda te ama, Júlia. Mesmo que ele não esteja aqui, o amor dele por você nunca foi embora. Está aqui. Augusto tocou suavemente o peito dela. No seu coração. E nada nem ninguém pode tirar isso de você. Júlia começou a chorar de novo. Mas era um choro diferente agora. Não era desespero, era liberação. Como se algo que estava entalado há meses finalmente estivesse saindo. Jéssica observava tudo de longe, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Edmilson estava parado na porta, a cabeça baixa. Até a babá, encostada na parede, chorava. Porque aquilo não era apenas a cura de uma criança, era a prova de que dor compartilhada é dor dividida. E às vezes a pessoa certa para dividir essa dor não é um profissional com diploma na parede. É alguém que entende porque também passou por isso. Após longos minutos, Júlia se acalmou. Ainda soluçava de vez em quando, mas a respiração estava mais estável. O corpo mais relaxado. Ela olhou para Augusto e perguntou algo que ninguém esperava. Você pode me contar sobre ela? Sobre a Luísa? Augusto piscou surpreso. Olhou para Jéssica, como se pedindo permissão. Jéssica assentiu, sorrindo através das lágrimas. Pode. Augusto e Júlia se sentaram no sofá. Ele tirou o celular do bolso. Abriu a galeria de fotos.
Mostrou uma foto de Luísa, sorrindo sem o dente da frente. Cabelos loiros bagunçados, olhos azuis brilhantes. Essa é ela, Luísa. Ela adorava desenhar, assim como você. Júlia olhou para a foto com atenção. Ela é bonita. Era muito bonita e engraçada. Ela ria de tudo, até das coisas mais bobas. Do que mais ela gostava? De barquinhos. Augusto sorriu. Ela adorava barquinhos de papel. A gente fazia juntos e colocava no rio Tietê. Ela dizia que os barquinhos levavam mensagens para o céu. Júlia segurou a mão dele. Você acha que o meu papai recebe as mensagens que eu mando? Augusto olhou para ela, o coração apertado. Tenho certeza que sim. E sabe o que mais? Acho que seu pai está muito orgulhoso de você. Por quê? Eu só choro e fico brava. Porque você é corajosa. Você está sentindo uma dor enorme, mas ainda está aqui. Ainda está lutando. Ainda está tentando. E isso é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Júlia ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para a mãe. Jéssica estava sentada no chão, observando tudo com uma expressão que misturava dor, amor e gratidão. Mãe! A voz de Júlia saiu baixinha. Jéssica se aproximou imediatamente. Sim, meu amor. Desculpa por ter gritado com você. Jéssica desabou em lágrimas. Abraçou a filha com força. Você não precisa pedir desculpa, filha. Você não precisa. Mas eu magoei você. E você só estava tentando ajudar. Eu sei. E está tudo bem. Está tudo bem. Mãe e filha se abraçaram por longos minutos, chorando juntas, curando juntas. Augusto ficou observando, o coração cheio de algo que não sentia há anos, esperança. Edmilson se aproximou discretamente. Parou ao lado de Augusto. Senhor Mendes, eu te devo um pedido de desculpas. Augusto olhou para ele surpreso. Eu julguei você sem conhecer a história completa. Deixei meus próprios medos nublarem meu julgamento. E quase cometi uma grande injustiça. Edmilson estendeu a mão. Me perdoa? Augusto apertou a mão dele, firme. Você estava protegendo Júlia. Não há nada a perdoar. Edmilson assentiu, os olhos marejados. Você é um homem bom, Augusto. Espero que saiba disso. Augusto não respondeu, apenas sorriu de leve, porque pela primeira vez em 4 anos ele estava começando a acreditar nisso. 2 semanas depois. A vida tinha voltado a um novo ritmo, não o ritmo antigo de antes das tragédias, mas um ritmo novo, construído sobre cicatrizes, mas também sobre cura. Júlia voltou à escola. Ainda tinha dias difíceis, ainda chorava, ainda sentia a falta do pai. Mas agora ela falava sobre isso, desenhava sobre isso, e aos poucos estava aprendendo que era possível carregar a dor e ainda assim viver. Jéssica enfrentou o conselho. Colocou todos os números na mesa. Mostrou que estava no controle. Mostrou que a empresa estava se recuperando. E deixou claro que não ia a lugar nenhum. Marcelo Fonseca e Henrique Barros tentaram argumentar, mas quando viram a determinação nos olhos dela, recuaram, porque Jéssica Cavalcante tinha voltado, não a mesma de antes, mas uma versão mais forte, porque agora ela sabia que força não significa nunca cair, significa levantar. E estender a mão para ajudar outros a levantar também. E Augusto? Augusto continuou trabalhando como zelador. Mas agora, 3 vezes por semana, ele passava as tardes no apartamento de Jéssica, fazendo brinquedos artesanais com Júlia. Não como funcionário, não como terapeuta, mas como amigo, como tio, como alguém que entendia. E foi numa dessas tardes que Jéssica teve uma ideia. Ela estava observando Augusto e Júlia fazerem barquinhos de papel na mesa da sala, rindo juntos, conversando sobre coisas bobas e coisas profundas, e percebeu algo. Aquilo não deveria ficar só entre eles. Outras crianças precisavam disso também. Outras crianças que estavam sofrendo, que tinham perdido alguém, que estavam se sentindo sozinhas. E outros adultos que, como Augusto, tinham passado por perdas terríveis
e precisavam de propósito. Augusto. Jéssica se aproximou da mesa. Posso te fazer uma proposta? Ele olhou para ela, curioso. Claro. Eu quero criar um projeto. Um espaço onde crianças que passaram por perdas possam se encontrar com adultos que também passaram. Não terapia formal. Apenas presença, compartilhamento, arte, brinquedos. Os olhos de Augusto se arregalaram. Um espaço? Isso. Podemos chamar de Projeto Pequenas Pontes. Porque é isso que você faz, Augusto. Você constrói pontes entre a dor e a cura, entre o passado e o futuro. Augusto ficou em silêncio, processando. Você acha que isso pode funcionar? Eu sei que pode, porque funcionou com a gente. Júlia bateu palmas, animada. Eu posso ajudar. Posso ensinar outras crianças a fazer barquinhos. Jéssica e Augusto riram. Claro que pode, meu amor, Jéssica disse. Você vai ser nossa artista principal. E foi assim que nasceu o projeto Pequenas Pontes. 3 meses depois, o primeiro espaço foi inaugurado. Não era luxuoso. Era simples. Uma sala ampla em Itaquera. Mesas de madeira, materiais de arte, fotografias nas paredes de pessoas que tinham partido. E pessoas. Muitas pessoas. Crianças que tinham perdido pais, irmãos, avós. Adultos que tinham perdido filhos, companheiros, amigos. Todos reunidos. Não para esquecer, mas para lembrar juntos. Para transformar dor em arte. Em histórias. Em pequenas pontes que conectavam corações partidos. Augusto se tornou o coordenador voluntário. Jéssica financiou tudo. Júlia ajudava toda semana, ensinando outras crianças a fazer barquinhos. E Dona Conceição, a porteira do edifício Mirante, virou voluntária também. Junto com seu filho Beto, que descobriu talento para ensinar crianças a fazer brinquedos de madeira. Até Edmilson apareceu um dia. Envergonhado, hesitante. Eu perdi meu filho há 23 anos, ele disse para Augusto. E nunca falei sobre isso, com ninguém. Será que eu posso ficar? Augusto colocou a mão no ombro dele. Claro, sempre há espaço aqui. E Edmilson ficou. E pela primeira vez em mais de 2 décadas, chorou pelo filho que tinha perdido. E começou a curar. 1 ano depois. O projeto Pequenas Pontes tinha 4 sedes em São Paulo. Mais de 400 crianças e adultos atendidos. Dezenas de voluntários. A mídia começou a notar. Reportagens foram feitas. Augusto foi entrevistado. Mas ele sempre desviava o foco. Não é sobre mim, é sobre a Luísa, sobre a Júlia, sobre todas as crianças e adultos que estão aprendendo que dor não é o fim. É apenas uma ponte para algo novo. Numa tarde de sábado, Augusto, Jéssica e Júlia foram ao rio Tietê. Levaram dezenas de barquinhos de papel, cada um com uma mensagem escrita dentro. Mensagens para pessoas que tinham partido. Eu te amo, papai. Sinto sua falta, mãe. Obrigado por tudo, vó. 1 a 1, soltaram os barquinhos na água. Augusto segurou um barquinho pequeno, azul e branco, igual aos que fazia para Luísa. Dentro ele tinha escrito: Minha princesa, você me ensinou que amor nunca morre, apenas muda de forma. Obrigado por me guiar até a Júlia. Por me lembrar que eu ainda posso ser pai, mesmo sem você aqui. Eu te amo. Sempre. Colocou o barquinho na água. Observou ele se afastar, levado pela correnteza. Júlia segurou a mão dele. Na outra mão, segurou a mão da mãe. E ali, os 3 ficaram. Não como uma família perfeita, mas como uma família real, construída sobre perda, sobre dor, sobre cura. Jéssica olhou para Augusto e sussurrou: Obrigada, por salvar minha filha. Augusto balançou a cabeça. Eu não salvei ela. Ela me salvou também. E era verdade. Porque Júlia tinha dado a Augusto algo que ele pensava ter perdido para sempre. Propósito, esperança, a chance de ser pai novamente. E Augusto tinha dado a Júlia algo que nenhum terapeuta conseguiu. A permissão para sentir dor
e a certeza de que ela não estava sozinha nela. Hoje, o projeto Pequenas Pontes continua crescendo. Não apenas em São Paulo, mas em outras cidades também, porque dor é universal. E cura, quando compartilhada, se multiplica. Augusto Mendes não é mais o homem invisível. Ele é o tio Augusto, o homem dos barquinhos, o construtor de pontes. Jéssica Cavalcante não é mais apenas a CEO bilionária. Ela é uma mãe que aprendeu que sucesso profissional não significa nada se você perde as pessoas que ama. E Júlia? Júlia ainda sente falta do pai. Ainda chora. Ainda tem dias difíceis. Mas agora ela sabe que é permitido sentir. É permitido chorar. É permitido lembrar. E que mesmo na dor mais profunda, há pequenas pontes que podem te levar de volta à luz. Não são pontes perfeitas. São feitas de papel, de feltro, de presença silenciosa. Mas são fortes o suficiente, porque foram construídas com a coisa mais resistente que existe: amor. Hoje, o projeto Pequenas Pontes já ajudou mais de 400 crianças em São Paulo. Augusto não é mais o zelador invisível. Ele é oficialmente arte-terapeuta voluntário, mas prefere ser chamado só de tio Augusto. Jéssica aprendeu que ser forte não significa nunca cair, significa levantar e estender a mão para quem está no chão. E Júlia? Júlia voltou a falar. Não porque esqueceu a dor, mas porque aprendeu que dor pode se transformar em ponte. Se essa história tocou seu coração, me conta nos comentários. Qual foi o momento que mais te emocionou? E se você conhece alguém que está passando por um luto difícil, compartilhe essa história. Às vezes, a pessoa só precisa saber que não está sozinha. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque toda semana eu trago histórias reais de pessoas comuns fazendo o extraordinário. E quem sabe, a próxima história seja sobre alguém que você conhece, ou sobre você mesmo.